pessoas também, sabe? Se essa empresa for estrangeira, for uma empresa nacional sem vocação tecnológica, haverá uma tendência natural da tecnologia autóctona gradualmente ser substituída por outra importada. Então, começa devagar e depois acaba lá. Para minimizar esse risco, é dispensável uma política tecnológica e industrial alto nível, bem informada, inteligente e atuante. Quer dizer, enfim, no fim, nós sempre dependemos do sistema político, não é? Bom, a transferência de tecnologia, então, é um troço muito amplo, como você viu, multifacetada, certo? Multifacetada, tem dois aspectos distintos. Uma é a tecnologia, a transferência entre... que não é transferência, é transferência que nós falamos, é um dando alguma coisa para receber ordens, o outro tentando absorver. Uma é aquilo que ocorre entre duas empresas, uma internacional e outra nacional. Aí a coisa não é tão séria, porque, em geral, a firma nacional são os profissionais do assunto. Eles sabem o que querem, e eles não querem ficar no vermelho, senão eles vão à falência. Eles não vão à falência, eles irão à falência. Então, até que eles pegam só aquilo que é necessário, mas também não estão tentando grandes voos. Agora, quando envolve grandes transações internacionais, aí são dois governos, não é? Fica tudo muito mais complexo, muito mais atores, como os economistas gostam de falar em atores, né? Muitos atores entram em cena e tudo, aí tudo fica muito mais complexo. Resultado, tem que haver uma estrutura altamente profissionalizada em todos os níveis, em todos os setores do governo, para tratar desse assunto. Eu acho que nós ainda não pensamos muito em estruturas altamente profissionalizadas em todos os níveis do governo. Temos que caminhar para lá, não é? E é necessário que essa estrutura, eles sejam os profissionais, quando surge um caso novo, eles já têm uma casuística muito grande para analisar e encaminhar o assunto. Uma empresa tende a falir ou desnacionalizar-se quando a demanda de seus produtos é insuficiente para cobrir os custos de operação, investimentos e gerar lucros, né? Se ela for exclusivamente de defesa, aí no seu país, o único cliente é o próprio governo. Isso ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Alemanha, ocorre na Inglaterra, ocorre na França e todos os países que têm tecnologia de defesa e que o único cliente é o governo. Então, cabe ao governo detectar a tempo essa situação, analisar e tomar providências. Volta e meia no Congresso americano, onde estão querendo, como sempre, as coisas ficam cada vez mais caras. O Congresso rindo, corta as verbas. Poxa, acontece o seguinte, aí as grandes empresas nacionais, vocês vão cortar, vamos demitir não sei quantos mil empregados. Só que lá eles sabem que demitir os empregados significa que se for contratado aí há 10 anos, está certo? Os caras já foram migrar. O governo inglês cometeu essa ingenuidade. Não, mas eles migram para as empresas privadas que vão fazer isso. Migraram nada, poucos migraram, muitos foram tratar de outra coisa da sua vida. Quando eles tentaram chamar, ninguém mais. Os caras já estavam desatualizados, está certo? E muitos não queriam mais voltar. No fim, acabaram sendo socorridos pela General Dynamics. Então, aí o governo tem que levar em conta isso. Agora, sem que o governo seja o dono das empresas, necessariamente. Colocar o governo chefiando, sendo dono das empresas, bom, isso é muito ruim, nós sabemos, né? E a questão capital. Bom, enfim. Aqui é muito raro, aqui é tão repetitivo, enfim. Se nós fizermos as coisas direitas, a gente chega, caminha, parece que progrediu muito e no fim acaba caindo no buraco. Acaba tendo até uma versão aparentemente mais moderna, mas para uma situação de dependência anterior que continua. Quer dizer, isso aqui também é uma coisa. Enfim, esses dois, é isso mais ou menos que eu estou correndo agora, porque eu sei que muita gente já está indo para casa e com razão, né? Agora, a desnacionalização da indústria de defesa, então, uma desnacionalização da indústria de defesa, tá certo? Frustra aspirações de desenvolvimento, de garantia de soberania e patrimônio. Nós não acreditamos muito, né,
Nós achamos que esse nosso isolamento, nós sempre estivemos muito longe dos conflitos internacionais, etc. Mas o mundo ficou muito pequeno. E os recursos naturais estão se exaurindo. E o nosso país ainda tem muitos. Nós somos, daqui a pouco, seremos a bola da vez. Nós não desapercebemos disso ainda. Então, são necessárias associações. Mas isolada, a indústria de defesa não atingirá altos níveis. São necessárias associações tecnológicas com o exterior. Que tipos de associações? Quando serão necessárias? Como realizar? Respostas a essas perguntas demandam análises em centros civis e militares. Quer dizer, chega, os civis têm que também participar com os militares nisso. A cultura militar, nós temos esse negócio de defesa com os militares. Não, é com o país. A cultura militar, os militares são os portadores iniciais, mas a cultura militar tem que ser do país. Então, tem em centros civis e militares de estudos de defesa. Eu acho que ainda há muito poucos no Brasil. E, é uma opinião pessoal, eu acho que esses centros muito poucos estão ficando por demais acadêmicos. Pouco pé na realidade. Fez o mestrado nisso, fez ciência aquilo. Sim, mas o que ele fez? O que ele trabalhou? Pisou em algum? Não fez. Aí ficam dando opinião. Não, mas aí o cara faz um artigo muito bonito, com 40 citações de gente da Índia, gente da Espanha, gente dos Estados Unidos e tal. Mas o que ele viveu? Então é necessário colocar, como os médicos fazem. O médico tem que colocar a mão na massa, né? Tem que colocar a mão na massa. Então, essas perguntas têm que ser, demandam análise de centros civis e militares de defesa, mas com a participação direta da indústria de defesa. Os profissionais, no fim, eles é que vão ter que fazer, não é? E eles vão ter lucro ou prejuízo, não é? Cabe ao Ministério da Defesa solicitar. Será que o nosso Ministério da Defesa está aware disso? Ou ele acha que ele está lá para dar exórdio? Não, é parte de um sistema. Tem que se profissionalizar também. Aliás, o ideal é que as pessoas chegassem lá vindo de toda essa cadeia. Está chegando lá de cima, né? Alguns princípios que eu proponho, né, para negociações internacionais de grandes contratos em que supostamente esteja envolvida tecnologia, não falo transferência, tecnologia. Comercialização de tecnologia, isso é que é a verdade. Primeiro, finalidade. Qual a finalidade? A finalidade de absorver tecnologias é progredir tecnologicamente por esforço próprio, mesmo após cessar da associação com o exterior. Senão, o cara te reboca até um certo ponto, aí ele vai embora toda a vida, todo mundo vai progredindo, você fica lá toda a vida. Para isso, é indispensável a participação intensa do setor técnico, científico e industrial nacional. Cautela. Não existem soluções garantidas. Entre nações ou empresas, espere-se apenas cordialidade e interesses convergentes durante algum tempo. Resista-se a slogans de marketing. Tem marketing. Virou um instrumento de marketing. Vamos ter plataformas de exportação, salto tecnológico. Tudo isso é tolice. Isso aí é conversa de vendedor. Para comprador ingênuo. Esforço. Não existem boas soluções sem esforço próprio, inteligente e contínuo. Temos que nos acostumar também como diz um colega meu que mora nos Estados Unidos, nós temos que nos acostumar a trabalhar mais. Né? A quantidade de feriados que nós temos é incrível, né? É incrível. Potencial para absorver tecnologias inclui-se pessoas já com o máximo possível de conhecimento. Incluam-se, eu estou dizendo que são só essas pessoas que têm que entrar. Tem que entrar os experimentados, os mais velhos e os mais novos também. Mas tem que haver gente já conhecedora, bastante conhecedora. Então, já com o máximo possível de conhecimento, experiência e estabilidade. Não é o cara que entrou ali, pousou ali, daqui a pouco e logo para o outro ponto, não. Pode falar. É porque está sendo gravado, a citação do nome é importante. Agenor, uma coisa que eu tenho visto aqui, Almirante, atualmente no país já de um tempo para cá, ao contrário desses países que o senhor citou todos aí, os
que estão na ponta, né, do desenvolvimento tecnológico, é que aqui no país nós estamos passando por uma fase, já de algum tempo, mas agora está acentuada. Enquanto lá fora o senhor falou na retaguarda, aí está falando aí no pessoal com conhecimento, aqui no país se descarta. Quando chega, por exemplo, na nossa geração, na nossa idade, as empresas, ao invés de ter, como lá fora, eu trabalhei lá fora, você tem os consultores, né? Os OBA, como dizia na Alemanha, os OBA Engineer, que são os caras que estão ali para você chegar lá com um problema e fazer a consulta e tal. Aqui você não monta essa retaguarda, porque eles têm, olha, não vai por aí porque nós já fomos assim, isso assim assado, isso já. Exatamente, né? É isso mesmo. Aqui isso não é levado em conta. Então, isso deixa a gente assim um pouco desesperançoso, que nós possamos progredir de fato na área tecnológica. Desesperançoso. E é pura verdade. Eu tive contato durante a minha vida profissional com algumas empresas americanas. E aí um dia, já tendo saído do serviço ativo, mas continuando interessado, trabalhando, eu fui visitar uma empresa em que eu tinha feito um estágio de 6 meses, há 20 anos atrás, né? Aí quando eu cheguei lá, os meus colegas, que eram do meu nível, fui para lá com 35 anos, eles eram vice-presidentes, etc. e tal. Aí foi até bom, mas que bom. Mas aí tinha os mais antigos. Aí almocei, me ofereceram um programa de manhã, almocei e tal. Quando chegou de tarde, voltei lá. Aí eu encontrei os que já eram antigos, quando eu tinha 35 anos, essa altura, 20 anos. Quando eu tinha 35, eles já tinham nomes de 60. Aí apareceram lá vários deles. Tipo, você ainda não trabalha aqui? Não, eu me aposentei. Mas eu sou contratado para vir aqui 2 ou 3 vezes por semana à tarde. Claro. E o pior é o seguinte, essa empresa, aqui tem uma filial do Brasil, ela faz a mesma coisa aqui no Brasil. Mas é uma empresa, não é brasileira, né? Então, realmente, agora tem que haver juventude, claro, tem que haver gente de vários níveis. A juventude que vai conduzir. Não é? Por isso que essas brincadeiras que eu estou fazendo com vocês mais jovens são brincadeiras sérias. Vocês é que vão conduzir. Eu estou aqui, mais ou menos, fazendo a tarefa do Uber, daquele sujeito que já está lá atrás, de vez em quando aparece numa tarde para dizer, olha, isso aqui, vejam isso, vejam aquilo. Mas isso é indispensável. Então, esforço. Não existem boas soluções sem esforço próprio, inteligente e contínuo. E potencial. Para absorver tecnologias, inclui pessoas já com o máximo possível de conhecimento, experiência e habilidade, tanto no setor empresarial, como no segmento técnico-científico. Mais aprende quem mais sabe. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, eu fui professor lá de graduação e pós-graduação também durante 10 anos quase. Aí, de 12 em 12 anos, eu vou lá para ver a velha guarda, né? Só que a velha guarda, que é o pessoal da minha idade daquela época, está aposentada. Mas então, como é que nós vamos encontrar? Não, vou encontrar lá mesmo na universidade. Mas como? Não, aqui, a Universidade de São Paulo, ela agora criou um título de professor sênior. São os professores aposentados que concordam ainda em ensinar algumas coisas com uma carga menor de trabalho, tá certo? E ganhando uma ninharia. Mas acontece que é isso que realiza essas pessoas. Então eles estão lá, participam e tal. Tem uma sala só desses professores, é para lá que eu vou também, está certo? E eles convivem com os professores que, na minha época, como agendou, eram ótimos alunos e monitores de graduação e pós-graduação, e que hoje em dia também já estão quase se aposentando, né? As coisas passam muito rápido. E nós não temos também noção. Engraçado, é outra característica do povo brasileiro, né? Nós não damos muita importância ao tempo, não, né? Já o inglês, o povo anglo-saxão, diz logo, time is money. Muito bem, e com esse adágio inglês, não é? Eu lembro que eu já ultrapassei todos os limites de tempo.
Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês e agradeço particularmente aos meus colegas da Marinha que vieram de lugares até distantes só para me encorajar um pouco mais. Mas isso faz parte do sentimento naval. Muito obrigado. Nós aqui do Clube de Engenharia só temos a agradecer a excelente palestra proferida pelo Almirante Elcio e dizer que as portas estarão sempre abertas para o senhor para novas palestras e para nos ensinar tantas coisas. A gente vai enviar para o senhor posteriormente um certificado dessa palestra com uma pequena... Já entregaram. Então a gente agradece ao engenheiro, acredito que foi uma satisfação para todos nós ouvir o que ele disse. Muito obrigado. Muito obrigado ao engenheiro Ricardo, eu agradeço. Eu fiquei muito honrado em ser convidado pelo Clube de Engenharia, que é o templo da engenharia do Brasil, para dizer alguma coisa aos engenheiros e também àqueles que não são engenheiros, mas que têm interesse, que o tema excede muito a área de engenharia. E agradeço particularmente ao engenheiro Ricardo, que foi quem me trouxe essa oportunidade. Obrigado, Ricardo. Nós é que agradecemos.